Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje, desculpa, né? Estou meio corrido, mas hoje eu vou falar sobre conversão e vou ser muito sincero com vocês, principalmente aos benôs que querem conversão, que querem se converter, o porquê que é tão difícil se converter, tá? E, e vou ser franco com vocês, tá? Bora lá. Primeiro que no conceito hebreu, tá? No conceito hebreu, não existe a palavra conversão. Não existe o conceito, desculpa, de conversão. Por quê? Porque para nós todo mundo é ligado com Deus. Conversão é como você tem que, né, se religar. Então não existe isso para nós. Todo mundo é ligado com Deus, tá? Então, o que existe é a ingressão do povo, ou seja, a nacionalização desse povo. Aí, o que acontece? Vai ter pessoas que vão chegar lá, vão falar assim, vão citar trecho da Torá, trecho do Tanakh, mas quando o estrangeiro se aproximar de você, tal, tal, tal. Sim, mas ali está falando no contexto o seguinte, olha, se o estrangeiro que naquela época, né, quiser fazer parte, ou seja, viver como israelita, defender Israel e etc, etc. E, lógico, servindo ao Criador, que, que a gente deveria ajudá-lo. Ok. O problema, gente, é que hoje, principalmente depois do episódio da Segunda Guerra Mundial, onde que os judeus no mundo, inclusive aqui no Brasil, foram tratados de forma horríveis. Lógico que aqui no Brasil foi bem mais tranquilo, mas foram tratados, todo mundo conhece a história, foram assassinados, foram roubados, desde a época da Inquisição, veio Segunda Guerra Mundial, etc. Se teve a necessidade de se fundar o Estado de Israel. Então, hoje, o Estado de Israel é um Estado que tem, lógico, como foco garantir o lugar para os judeus no mundo, para os judeus israelenses e para os judeus no mundo. Né? Lógico que lá em Israel tem árabe, tem cristão, que não são judeus, etc., que são israelenses, mas não são judeus. Mas o foco do governo israelense é sempre deixar um local ali, se caso acontecer qualquer coisa, tá? Se caso acontecer qualquer coisa, o judeu no mundo, não importa onde que ele nasceu, se foi na Argentina, nos Estados Unidos, na Ucrânia, não importa, no Brasil, ele tem um lugar em Israel para uma casa, um refúgio. Então, o primeiro foco é esse. E outro também, todo judeu sabe que, não generalizando, mas a maioria das pessoas que se aproxima do judaísmo, que se aproxima para a conversão, tem o intuito mais de querer morar em Israel para ter uma vida melhor do que servir o eterno. Então, ser judeu, o que vocês usam como conversão, é algo muito complexo. Não é só você falar, eu sou judeu, agora vou servir o eterno. Não, ser judeu não é só religioso. Né? Ser judeu não é só religiosidade. Ser judeu engloba a religiosidade, tá? Da Torá, engloba você defender o Estado de Israel, engloba você ajudar um judeu, não importa onde que ele esteja, porque isso tá na halahá, tá? Você tem que ajudar um judeu. Então, essa ideia de, eu tô vendo ali uma pessoa precisando, que eu vejo muito aqui no Brasil, não existe. No meio judaico, não é assim que funciona. Então, por exemplo, se precisar de ir para a guerra, o judeu vai. Entendeu? Se precisar, o que for, o judeu faz. Então, ser judeu vai além da religião. Por isso que a Torá, Deus, Baruch Hashem, quando ele deu a Torá em Horeb, deu as mitzvot, elas não são instruções que vocês chamam de lei só religiosas, não. Então aquela ideia dos cristãos de falar que ali as leis é tipo uma corrente, você arrebentou um como. Não, lá tem leis que são leis só para mulheres, leis só para homens, leis só para reis.
leis só para agricultores, leis para comerciantes, lógico, tem as leis religiosas também. Então, assim, lá é a lei, uma constituição, entendeu? A Torá é uma constituição que foi dada para o Eterno, mas é uma constituição, não deixa de ser constituição. Então, das dificuldades que vocês terão em querer converter o judaísmo é porque a maioria quer se converter para fazer aliar, ou seja, ir morar em Israel, né? Porém, Israel não tem esse interesse porque o Estado de Israel hoje existe para ser um refúgio aos judeus do mundo. Então não é justo, por exemplo, você ter sua família, você ter uma casa, de repente, você compra uma fazenda e fala assim, não, essa fazenda eu vou fazer aqui, que eu tenho familiares espalhados aí, se caso eles precisarem, eles podem vir morar aqui. Aí, de repente, todo mundo quer fazer parte de sua família, quer ser adotado por você. Todo mundo quer ser adotado. Você enche sua fazenda de pessoas. No dia que seus parentes, que foi o intuito da sua fazenda, precisar de você, você não tem lugar para colocar. Lembra que Israel é pequeno. E todo judeu tem direito em morar em Israel. Então, mesmo convertido, se ele se converter, ele tem direito em morar em Israel. Então, por isso que é tão difícil a conversão. Porque o foco dos rabinos, do Beit Din, é mais o povo judeu, gente. Entendeu? Porque se caso precisar, o povo judeu tem um local para morar. Então, se for converter todo mundo ao judaísmo, não vai caber esse tanto de gente em Israel. E não vai fazer você não ser convertido, não vai fazer você ser menos servo de Deus, não, gente. Não vai, tire isso. Está escrito na Torá que Deus fez o homem, a humanidade. Lá em Gênesis, Bereshit 1 e 2, não está falando que Deus fez judeus e não judeus. Não, lá está falando que fez todo mundo. Depois, com o tempo, igual depois do tempo, foi sendo da pré-histórica, né? O povo foi se organizando, foi plantando, foi formando nações. Essas nações, o povo começou a criar a lei da ordem de cada nação, aí lógico, foi surgindo injustiças, etc, etc. É aí que Deus decide criar uma nação entre os povos para servir ali e tal, mas não que o judeu é melhor do que o goi, não precisa você ser judeu para ser o servo, não, de Hashem, não. O que precisa é você estudar a Torá, é você entender a Torá, você saber o que que Hashem gosta, o que que Hashem não gosta, o que que você pode fazer ou não. Por exemplo, eu não sou rei. Se eu não sou rei, eu não posso seguir as leis da Torá de rei. Eu não sou agricultor, então eu não posso seguir as leis da Torá do agricultor. Eu não sou mulher, então não posso seguir as leis que a Torá dá para as mulheres. Entende como é que é? Mas isso me faz menos judeu ou menos servo de Deus? Não. Então, esse é um dos motivos que qualquer pessoa que queira se converter ao judaísmo vai ter. Lógico que existem, tá? Grupos judeus, existem alguns rabinos que estão convertendo a torta direita aí, mas não fala isso para você. Ele vai usar só o tom religioso. Não, mas aqui está escrito na Torá que todo estrangeiro, blá, 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 mas não fala isso para você. Ele não vai falar isso para você. Ele vai pegar seu dinheiro, ele vai pegar isso e aquilo de você, mas não vai falar isso para você. Então a verdade é essa. A dificuldade de se converter hoje ao judaísmo é uma questão geográfica. Não cabe todo mundo que quer ser judeu. Israel, não cabe. Israel é a casa do povo judeu. É a casa onde que o Eterno, Baruch Hashem, nos livre. Deus nos livre, acontecer de novo uma tragédia igual aconteceu da Segunda Guerra Mundial, nós temos um local para ir morar. Espero que eu tenha sido claro, tá bom? Shalom, até o próximo vídeo.